Então, bom dia a todos. Estamos começando a nossa apresentação às 8 horas e 24 minutos. Previamente, a gente discutiu sobre o nosso campo de prática, né? Sobre avaliação e agora a gente vai dar continuidade à apresentação da semana passada, né? Que tem como tema idosos e a tecnologia em um período de pandemia. Quais são as tecnologias que podem facilitar, né, a vida do idoso, facilitar o dia a dia desse idoso, né? Então, a gente viu alguns artigos, conseguimos discutir alguns artigos que fazem essa abordagem na semana passada, e hoje a gente vai falar sobre os apps, né, sobre essas plataformas que podem vir a facilitar a vida do idoso, né, deixar algo mais dinâmico, algo mais fácil, né, facilitar mesmo, né, o dia a dia desse idoso, a prática desse idoso. Então, as AVDs desse idoso. Então, hoje nós temos como grupo Isadora, Jaime, Letícia, Lucas, Mariana e Yara. Tá? Então, fiquem à vontade, pessoal, para vocês fazerem a abordagem. Lembrando também que o grupo 1, se quiser, fique à vontade para interferir na aula, para intervir, na verdade, na apresentação do grupo 2, tá certo? Então, fiquem à vontade para fazer as discussões, as explanações, a apresentação desses aplicativos, né, para toda a turma. Então, boa apresentação, pessoal. Bom dia, gente. O nosso tema da aula de hoje, a gente vai abordar os aplicativos que eles facilitam a vida dos idosos e, tipo, como a gente sabe, hoje em dia, a gente faz praticamente tudo através do aplicativo, inclusive essa aula que a gente está tendo agora é através do aplicativo. Então, a gente vai abordar como a tecnologia ela pode melhorar, ela pode ajudar a saúde em si dos idosos. E esse primeiro aplicativo, ele é um jogo que ele é voltado para pacientes que têm Alzheimer. O nome dele é o Alz Memory. Ele é um jogo que foi desenvolvido para pacientes no estágio inicial da doença de Alzheimer. E quando aquela perda de memória ela começa a ser notada. E o principal objetivo é treinar a memória, minimizando os efeitos da doença. E esse jogo ele foi projetado e é preciso considerar alguns aspectos importantes, que é como a organização das informações e a facilidade da interação e o tamanho da letra e o uso de algumas cores e fonte específica. E esses aspectos não apenas eles produzem um efeito de melhoria com a relação com a facilidade do idoso que possui a doença ao aplicativo, mas também a relacionar o estímulo com a maior, como é que eu posso falar, com a maior funcionalidade da memória, e ajudando na compreensão também das habilidades afetadas pelo quadro patológico, como, por exemplo, uma compreensão das informações. Aí tem alguns fatores que foram usados para desenvolver esse jogo, que eles são imprescindíveis, porque a gente sabe que esse jogo ele não podia como é que fala, se tornar um jogo muito complicado de jogar, tinha que ser uma coisa simples, mas que seja efetiva. Aí um dos fatores é a simplicidade de como o jogo foi feito. Ele tem um aspecto mais importante a ser levado, porque a criação dele foi para Alzheimer. Então, ele está diretamente relacionado ao fato que tipo, a perda de memória e as funções cognitivas podem dificultar o atendimento do paciente. As cores e os contrastes do jogo também. Com o passar dos anos, né, há a diminuição natural da sensibilidade e do contraste das cores e a percepção. As diferentes alterações da visão em decorrência do envelhecimento e da relação com ambientes,
apontaram que isso deixa mais lento a adaptação do idoso ao claro e ao escuro, ou seja, o contraste, e a diminuição na discriminação das cores. De acordo com o autor do jogo, em relação ao ambiente, há dificuldade com letras pequenas, com dificuldade com excesso de luminosidade, estabilidade nas passagens, para ambientes mais claros e mais escuros, e dificuldade de seguir pistas sensoriais mal sinalizadas, como letras, números e avisos com muitas informações. Portanto, não é indicado, por exemplo, a utilização de cores e informações decisivas, tipo, clique aqui no botão azul para avançar. O idoso ele tem que saber que ele tem que memorizar aquilo, que quando ele clicar no botão azul, ele vai avançar. As fontes também que foram usadas no jogo, as fontes com os tamanhos reduzidos, eles são um dos principais problemas na interação do idoso com a internet, ou seja, com a tecnologia em si. Tal problema, ele se estende também para aplicativos móveis, como um aplicativo de música, um aplicativo de filme, ou sei lá, qualquer outro tipo de aplicativo. Os autores eles apresentam também um estudo que foi feito com idosos, que também eles visando apoiar a formalização de tipo de um design flexível de interface para dispositivos móveis. Um design que seja mais limpo, que o idoso ele entenda melhor. Sobre a imagem também, o uso das imagens com muitos detalhes não é recomendado, porque o idoso tem um problema com a relação espacial que começa a ser notado com a evolução do Alzheimer. E ele pode prejudicar a compreensão dele. Além de que isso aponta que imagens devem ser simples e com tamanho grande para o desenvolvimento de aplicativos móveis. E também sobre as áreas clicáveis. As telas sensíveis ao toque podem facilitar muito a interação do idoso com o jogo, porque passam a sensação de que ele tem um controle maior do aplicativo, além da interação que é realizada sem o uso do mouse, né? Sendo que é mais fácil você colocar o dedo em cima do que usar o mouse, né? Aí sobre o jogo, nessa primeira imagem que tem aí, o House Memory, ele é dividido em duas categorias de jogo. A primeira é constituída por imagens e formas geométricas, e a segunda é por números e letras. Aí, cada categoria ela possui 3 níveis de dificuldade: fácil, médio e difícil. E em cada nível tem 7 fases. E elas têm que ser percorridas, e as fases se diferenciam pelo número de cartas disponíveis. E isso foi pensado para evitar a rotina, para não ficar aquela mesma coisa, toda fase a mesma coisa. E a reiteração como fator de estimulação para os idosos. Na primeira fase, há 4 cartas, enquanto na última já tem 16. E essa figura aí que está mostrando, ele apresenta o esquema de navegação do jogo. Aí pode passar agora o slide. Não. Eu vou falar sobre o... Não. Pode continuar, vai. Eu vou falar sobre o Idoso, que ele é um aplicativo indicado para idosos que gostam de diversão, e a sua principal proposta é oferecer vários catálogos de atividades para esses idosos, e indicar onde existem associações onde esses idosos possam frequentar. Ele também serve como uma agenda para marcar eventos, e também ele serve para localizar serviços úteis que tem naquela região. E com o uso desse app, o idoso ele pode encontrar, por exemplo, centro de beleza, um posto médico, entre outras coisas que tem na sua região. Eu não encontrei, eu procurei no Android e no iOS para baixar, mas eu não encontrei. Porém, no site que eu pesquisei, diz que ele é disponível na Apple Store e no Google Play. E o Caixa de Remédios, ele é um aplicativo gratuito para Android,
que ele serve como uma tabela para controlar o uso dos remédios. E esse aplicativo, ele, além de ajudar o usuário a não se esquecer de tomar o remédio na hora certa, ele também informa sobre... Ele é tipo uma bula do remédio. Ele informa para que serve, não sei o quê. Ele é um aplicativo bem útil para quem usa muitos medicamentos durante o dia e precisa de uma ajudinha com o horário. Aqui é o layout do aplicativo, que aqui nessa primeira tela você coloca o seu nome, data de nascimento, preenche todos os dados. Aí, depois você escolhe, você pesquisa o remédio que você vai tomar, aí ele já faz um resuminho para que serve esse remédio e você escolhe quais os horários quer que o celular desperte para você lembrar de tomar o remédio. Aqui são alguns comentários que eu achei sobre esse aplicativo. Peraí, esqueci de uma coisa. E eu achei na Apple Store um aplicativo similar também, que tem a mesma função, que é esse Hora do Medicamento. A mesma função de despertar na hora certa do remédio. Vou ler aqui os comentários. Parabéns, bom áudio, intuitivo, facilidade no lançamento. O alarme não funciona e também a foto, mas vai evoluir testando. Estou reavaliando o app porque faz 3 dias que ele não está despertando e estou tomando atrasados remédios. Simplesmente parou de funcionar. Quando vocês arrumarem, eu volto a reavaliar. Tive que desinstalar agora e vou instalar de novo, se não despertar, vou desinstalar e não uso mais. Isso. Quem vai apresentar agora? É Lucas Fleito, mas acho que ele tá com problema no microfone aqui. Ele disse que era para esperar um pouquinho. Oi, Isadora, volta aí pro segundo slide, que eu esqueci de falar um negocinho. Aí enquanto o Lucas entra aí. Pronto. Eu tinha esquecido de falar essa parte, Leito. Nessa primeira figura aí que tem, isso aí é o layout do jogo. É como quando assim que o idoso for abrir, é como o jogo vai se apresentar. Aí, tipo, nessa primeira figura, primeiramente, o jogador tem que escolher a categoria do jogo e depois, em seguida, definir o nível de dificuldade. E em vez de selecionar a categoria do jogo e o nível de dificuldade, vai exibir uma breve explicação sobre o que é que ele vai jogar. E também é possível optar por não ler a explicação, seguindo diretamente para o jogo ou retornar para a tela anterior. Além disso, ao iniciar o jogo, é preciso indicar a fase desejada. Nessa tela, o jogador pode escolher entre as 7 fases disponíveis. Isso é nessa primeira imagem que tem aí à esquerda, nessa parte de cima. Já nessa outra imagem, que está essa primeira fase, que está na parte direita superior, ele explica como é a primeira fase do primeiro nível, enquanto a outra apresenta a tela da 7ª fase, que é o último nível. E ao final de cada fase, uma tela ela permite que o jogador passe para a próxima e defina outro nível de dificuldade ou retorne à tela principal. E quanto aos níveis de dificuldade, no nível fácil, as cartas são viradas para cima e o jogador precisa indicar os pares correspondentes. Na categoria forma, é tipo aquele jogo que tinha antigamente, eu esqueci o nome, aquele jogo de memória. O jogo da memória, é isso?
Aí na categoria de formas e cores, o jogador deve indicar as cartas que têm a mesma cor, enquanto na categoria de números e letras é preciso selecionar a mesma letra com a mesma cor. E assim que os pares são encontrados, a carta é virada ao contrário, exibindo apenas o logo do jogo e o sinal de correto na cor verde. Isso. E eu procurei também na Apple Store e no Play Store, só que eu não achei esse jogo, então acho que não está mais disponível. Por isso procurei na internet. Esse app é um app disponível pela USP, vocês viram, né? Não tinha visto isso não, Cleiton. Eu procurei, não achei. É um app disponível pela USP, foi desenvolvido pela USP. Na verdade, o que há de novo nele é essa facilidade de evolução das fases, mas o que é feito é o que já vinha sendo feito anteriormente nas nossas atividades de atendimento a pacientes com Alzheimer, é trabalhar de fato a cognição, né? Um jogo da memória que a gente pode estar evoluindo. Isso aí é algo que, se você não tem o recurso, né, não tem o celular, se o paciente não tem o recurso tecnológico, é algo que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, com o nosso paciente, né? Então, quando eu atendia, por exemplo, no serviço municipal e tinha pacientes com Alzheimer, eu sempre levava na minha mochila um quebra-cabeça, eu sempre levava algo que eu pudesse trabalhar a cognição, um jogo da memória mais fácil, um jogo da memória mais difícil, justamente para isso, certo? Que envolvesse cores, que envolvesse formas geométricas, né, que envolvesse figuras simples, que ele pudesse identificar, não, isso aqui é um cachorro, não, isso aqui é uma cadeira, entendeu? Então, vamos ver aí. Lucas entrou? Sim, tem alguém me escutando? Sim. Então, colocar. Bom, bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Falar um pouco sobre o aplicativo CPQD Alcance. Esse aplicativo, ele para pessoas, é feito para pessoas que têm deficiência visual. Ele é desenvolvido com o objetivo de facilitar os dispositivos móveis de smartphones para idosos que usam, né, smartphones. Ele é um dos aplicativos mais baixados, disponível apenas para smartphones com Android. Não tem disponível para para iOS. Para iOS, para smartphone, no caso, iPhones com dispositivo iOS, só para Androids. Ele funciona, como eu já falei, feito... Nossa, desculpa, Cleiton. Para pessoas com deficiência visual, ou seja, ele facilita o uso. Como tem mostrando nessa imagem, uma da proposta desse aplicativo é que ele deixa todos os ícones do celular ele aumenta o volume. No caso, facilita a coisa do idoso. Por exemplo, ele quer entrar numa rede social, vai ter lá o ícone da rede social maior. Ele quer mandar uma mensagem, quer ligar para alguém da família. Então, esse app vai facilitar muito. E na minha pesquisa, eu vi que ele é um dos aplicativos mais baixados. O número de downloads dele ultrapassa vários aplicativos. Isso. Ele também atende à necessidade do público, afirma uma usuária, que o nome dela é Graziela Barros. Lucas, e se a gente parar para observar, os smartphones
smartphones, seja Android ou seja iOS, a maioria deles, quando a gente abre uma tela, ele tem muita informação, né? E os ícones são muito pequenos. Então, o que Sim. é que acontece? Esse aplicativo ele faz um compilado, né? Ele aumentando o tamanho desses ícones, dos maiores, dos ícones mais importantes que esse idoso Que a gente vai mais usar, que no ele caso vai dos estar idosos. mais utilizando, e aí facilita para esse idoso achar, porque vai ter menos em uma tela só, eles vão estar maior também, então facilita com certeza a questão da palavra, da letra, a letra fica maior, fica mais visível, né? Fica mais ali Uhum. evidente para que o idoso ele venha estar usando o aplicativo. O Sim, aplicativo não, o celular, né? O dispositivo. isso. É, eu não sei o Android, mas o próprio iPhone ele tem uma função, né, de aumento de letra. Ela Tem. fica bem grande. Não sei se o Android O também. Android tem também. O Alguns Android celulares têm a também função. tem. Pode passar. Bom, aqui tem um comentário de um usuário. Eu vou ler um pouco, como eu falei. Ela falou aqui, melhor app que já utilizei. Hoje, para mim, o aplicativo funciona muito bem. Não entendo por que alguns ele não funciona. Consigo entrar no Facebook, YouTube, enfim, tudo funciona bem. Estou muito satisfeita. Esse negócio, como o Cleiton falou também, né? O aplicativo ele facilita muito na questão disso, do idoso, de tipo é, aumentar os ícones e tal. Muito idoso não utiliza muita rede social e tal, utiliza mais o YouTube para assistir alguma coisa, mas aí acontece uma coisa de urgência, aí precisa ligar para alguém da família ou passar uma mensagem e tal. Então esse aplicativo, ele é muito isso, ele ajuda muito o idoso na questão disso, de tipo ser fácil de usar e prático para ele, sei lá, acontecer alguma coisa em emergência e ele querer passar uma mensagem ou querer ligar. Então é isso. Pode passar. Eu tô me ouvindo, é porque o microfone às vezes trava. É, esse aplicativo, o iPhone, ele tem um significado que é telefone esperto, telefone sábio. Neste aplicativo, os elementos eles vão ficar também aumentados para facilitar a visualização no idoso. E o diferencial dele é que ele possui um botão, né, de SOS que pode ser pré-configurado com o número, por exemplo, da polícia, do hospital, de alguém, para, numa emergência, ele só clicar nesse botão que já vai conseguir entrar diretamente em contato com a pessoa, enfim, é, que vai ficar salvo. E ele é um aplicativo que ele é gratuito para Android. E eu li os comentários e fala bastante sobre essa questão da facilidade, né, pelo fato de ser melhor a visualização e bem mais fácil do idoso entrar em contato com alguém, porque já vai estar lá programado esse número e caso ele precise, ele já vai, só clica e já entra diretamente em contato com a pessoa. Pode passar. Aí aqui a gente observa que tem as configurações aumentadas e aqui embaixo tem o botãozinho para clicar que já fica configurado. Vou passar. Bom,
o próximo aplicativo, esse BP Watch, na minha pesquisa, eu vi que ele é um aplicativo tipo para medir pressão arterial e tal. Só que na minha pesquisa também eu vi que ele é muito propaganda enganosa, ou seja, ele não mede pressão arterial, na verdade. O que tem nele são dados, ou seja, só mostra o que já tem. Ele não mede a pressão arterial em si. O Smart Pressão Arterial, ou Smart PB, BP, é uma forma inteligente de gerenciar as suas medidas de pressão sanguínea, acompanhar seu progresso. É um aplicativo de gerenciamento de pressão sanguínea que permite gravar. Ele acompanha, analisa e compartilha informações usando seu dispositivo iPhone, iPod, Touch, iPad e Apple Watch. Verifica os requisitos de compatibilidade. Além disso, se conecta ao Apple Health Kit. Com essas informações ao seu alcance, você pode exercer um papel mais ativo na sua própria saúde. Se você for hipertenso, ou pré-hipertenso ou hipertenso, o Smart BP pode ajudar a controlar seu progresso e gerenciar todas as suas medidas de pressão sanguínea com o objetivo final de melhorá-la. Ele só tem disponível para iOS, não tem para aplicativo, para celulares com Android. Só que, como eu falei, ele, na minha pesquisa, eu vi muito que ele é propaganda enganosa. Ele não cumpre a finalidade que ele promete. Não mede, não coisa a pressão nem nada. Ele só tem dados inseridos nele, ou seja, você vai colocar lá, você vai preencher com todas as informações, o idoso e tal, mas no final vai só mostrar dados, vai só mostrar coisas que já tem inserido nele, não vai cumprir o que promete. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre o app Idoso Ativo. Ele foi elaborado por profissionais fisioterapeutas com o objetivo de orientar e estimular idosos a praticarem exercícios, com um enfoque em membros inferiores, contribuindo para o controle da postura, do equilíbrio e da força, promovendo manutenção de capacidade funcional. Aí aqui ele é disponível para Android e também iOS. E ele tem como intuito, como eu disse, para facilitar, às vezes, a tarefa do dia, como abaixar, levantar, subir escadas e aprimorar capacidades motoras do idoso. Aí ele é composto por 24 exercícios voltados à capacidade funcional, dividido por fases e diferentes modalidades. Tem também orientações, como a caminhada, que ela deve ser feita em terreno plano, e cada modalidade ela é composta por séries e 3 exercícios que devem ser feitos em tempos estimulados. Pode passar, por favor. Aí, na cor azul, que seria a fase 1, é o mais simples, né? Com exercícios iniciais de adaptação. Aí, já na fase 2, ele é indicado na cor verde. Fizeram isso também como forma de facilitar para o idoso. Começam os exercícios mais complexos. E também eu vi que, com o tempo, os idosos, se eles usam corretamente o aplicativo e tudo mais, eles percebem que os exercícios vão ficando mais fáceis, conforme o seu condicionamento vai aumentando, vai melhorando, e também na sua qualidade de vida diária. Aqui na segunda foto, né, tem as instruções que eles mandam, e aí na terceira foto temos um vídeo, que tudo que eles colocam, eles ensinam a fazer por vídeo. Então, é um aplicativo que necessariamente ele precisa de internet para funcionar. Pode passar. E aqui eu coloquei alguns comentários de pessoas, de usuários, né, no caso. E uns colocaram que ele não funciona, que ele fecha logo ao abrir, né, que ele acusa muito erros. Tem um de 2019, tem um comentário também de 2020, relatando o mesmo erro.
E tem também um comentário desse outro rapaz, já desse ano, que ele colocou que o aplicativo é muito interessante, mas que não ficou muito claro como seguir o treinamento. São 5 campos: aquecimento, fortalecimento, equilíbrio, relaxamento e caminhada. Cada campo é para ser realizado em cada dia ou deve fazer os ciclos todos os dias. No caso, ele ficou com essa dúvida, ele não entendeu muito bem porque não ficou claro. Nas fases, devo seguir para o próximo apenas quando a fase 1 estiver confortável na execução, ou seja, que ele perguntou se ele só deve seguir para outra fase se ele já se sentir confortável. E aqui, na foto ao lado, eu baixei o aplicativo e eu tentei abrir, porém apareceu esse erro que estavam falando sobre o aplicativo não funcionar. Após que baixar, ele nem se abre. Então, realmente, eu não consegui abrir ele. Então, eu não entendi muito bem como ele funciona justamente por conta disso. Pode passar. Só um minuto. Pronto, aí aqui eu coloquei jogos para idosos. Apareceu muitos jogos, né? Mas eu percebi que todos eles têm a finalidade de estimular o pensamento e tudo mais. Eles são jogos que eles propõem um objetivo, porém eles não possuem um tempo. Então, o que acaba sendo bom, né? Porque o idoso não fica se sentindo pressionado e tudo mais, o que pode levar à pressão arterial, essas coisas. A maioria deles permitem que sejam jogados sem internet, o que é bom porque eles podem jogar em qualquer lugar, na fila de espera de alguma lotérica, por exemplo, algo assim. E ainda assim ele vai estar estimulando o pensamento, então acaba sendo uma atividade, né? Eu coloquei aí blocos de madeira, quebra-cabeças, jogos de memória, treinar seus cérebros são jogos de atenção, ou seja, o idoso tem que estar atento, como procurar alguma coisa. E tem o Memory Life. O Memory Life, ele foi muito indicado, inclusive eu achei ele através de uma reportagem que passou. E aí muitas pessoas comentaram sobre ele. Ele funciona assim: você escolhe o jogo, aí você coloca a categoria que você quer. Se você quer um jogo de memória ou um jogo de lógica. E aí você pode escolher entre encontrar um objeto ou escutar um som. Ele é muito usado, aqui ressaltando, ele é muito usado em pacientes que estão com início de Alzheimer ou algo assim, porque ele estimula bastante o pensamento. A memória que o paciente já tem sobre alguma coisa, como, por exemplo, o som de um pássaro, ou então um objeto que estava em um lugar e já não está mais, aparece uma foto, e aí ele tem que procurar depois em outra foto o objeto que sumiu. Entre essas coisas. Ele também mostra células de dinheiro para ele reconhecer qual é a nota de 50, qual é a nota de R$ 2, e assim por diante. Eu vi os comentários dele, foram maravilhosos. E também vale lembrar que os outros, por exemplo, blocos de madeira, quebra-cabeça, caso esses da foto que eu coloquei, que foram os que apareceram para mim, não funcionem, tem outros parecidos que também seguem a mesma linha de raciocínio, então pode ser baixado em qualquer celular, caso um esteja travando, o paciente não esteja gostando, pode trocar por outro, do mesmo jeito, que já tem vários. Pronto. Vou falar sobre o aplicativo da Emergência App. Ele foi criado por uma médica socorrista, porque ocorreu um acidente com a amiga dela e ela não conseguiu pedir o socorro a tempo. Então, por medidas voluntárias, foi desenvolvido esse aplicativo, que ele é gratuito, é disponível na App Store e no Google Play. Ele foi criado para ser mais fácil para chamar uma emergência. Pode falar. Quando a gente baixa, essas são algumas fases que você passa. No primeiro momento, quando você baixa, ele pergunta algumas informações pessoais.
seu nome, idade, se você possui alguma alergia, problemas cardíacos e assim por diante. Ele monitora, né, sua localização e quando você pede ajuda, você tem a opção de escolher a polícia, o SAMU, os bombeiros ou alguma familiar. E aí, logo em seguida, ele abre a pergunta se é para você, o socorro, ou para outra pessoa. Ele vem, né, para tentar facilitar realmente ao chamado de socorro. E para o idoso é mais fácil ainda, porque ele tem bastante imagens e as letras aumentadas, que fica mais fácil de visualizar e a gente conseguir, né, realmente o socorro a tempo, para a gente não ficar, às vezes, no momento que acontece algo, a gente fica nervoso e não consegue realmente trabalhar aquilo por causa do nervosismo ou algo assim. Pode passar. Um dos jogos que foi falado também foi o Code Cross. Ele é gratuito, é disponível na App Store e no Google Play. Ele trabalha a comunicação, memória, cognição e atenção. Eu já joguei ele. E ele tem uma facilidade, enfim, digamos, não é uma facilidade, é uma configuração em que ele se adapta ao vocabulário de cada pessoa. Ou seja, de acordo com eu vou jogando, ele pode ficar mais dificultoso para mim. Ele sempre tem aquela pergunta, aquele feedback que ele pergunta: tá muito fácil, tá muito difícil? E aí você vai evoluindo. Ele se adapta a cada pessoa. Aí ele é bem colorido, ele passa num mundo espacial. A gente começa na Terra, em certos lugares da Terra, e vai subindo para planeta, para a Via Láctea, e assim sucessivamente, em cada fase. E é isso. Pode passar. As reclamações. No início, eu também desinstalei por causa disso. No início, ele não tinha tantas propagandas. Mas após, acabou ficando meio chato. A gente ficava jogando uma fase, logo em seguida uma propaganda, e depois outra propaganda. Às vezes a gente não conseguia desativar as propagandas, porque ficava um xizinho muito escondido, e aí você perdia todo o seu tempo tentando excluir aquelas propagandas. E eu acho que esse é o maior problema que teve no jogo. Pode passar. O iDoce. Ele é um aplicativo gratuito, também disponível na App Store e no Google Play. Ele tem a função de auxiliar os idosos a utilizar o smartphone. Eu achei a proposta dele muito interessante. Eu baixei para testar. Saí cumprindo tudo lá o que era pedido. Mas a principal questão é porque ele está um aplicativo, digamos, meio que já obsoleto aos novos modelos de smartphones. Porque ele sugere que todo smartphone vai ter aquelas teclinhas do Samsung, a famosinha, até aparece a imagem. Voltar, o botãozinho do meio e a pleca. E muitos smartphones novos não têm. E, por exemplo, o iPhone também não vai ter. Até eu, quando peguei um iPhone, tive dificuldade de utilizar, por causa da diferença Android e iPhone. E ele induz que todo mundo tem um Samsung. E aí eu acho que é o que mais atrapalha, porque se você for realmente pegar no seu celular e fazer, é diferente. Porém, né, ele busca, né, essa iniciativa de ensinar a usar o smartphone através de figurinhas, imagens, telas grandes, bem legal a ideia dele. Então, pessoal, parabéns pela apresentação.
Eu queria saber se o grupo 1 quer fazer alguma observação, quer compartilhar alguma experiência, alguma coisa do tipo. Esses aplicativos aí, era comum, que era como se fosse um... Eita, a Candy alguma coisa. Conde alguma coisa. Que ele montar as palavrinhas. Meus pais, eles usam muito, eles nem são tão idosos assim, né? Meu pai tem 6 anos, eles usam esse aí, isso. E alguns outros aplicativos, joguinhos assim de memória, essas coisas, eles utilizam. Eu acho que já é prevenindo alguma coisa no futuro. Mas em relação a os aplicativos convencionais, digamos, se é um aplicativo específico para idoso, no caso o WhatsApp ou o Instagram, é possível notar, né, que eles não são tão acessíveis assim. Eu acho que a gente não, mas tipo, se os... Como é que eu posso dizer? A galera que desenvolve o aplicativo, eles poderiam tentar deixar um pouco mais acessível para esse tipo de pessoas. Justamente agora, por conta por conta da pandemia, muitos idosos que às vezes recebiam as visitas dos filhos, dos netos, para tentar auxiliar eles nesses aplicativos, eles não têm como. Então, acho que se tivesse como esses aplicativos seriam um pouco mais acessíveis, seria melhor para todo mundo, para eles conseguirem ter contato com os filhos que moram em outra cidade, essas coisas. É sobre esse mesmo jogo que... Eita. Pode falar. Esse mesmo jogo que o Eduardo tá falando, eu já joguei ele também. E eu, particularmente, sendo assim, para um idoso, se for intuito, eu acho o layout dele meio difícil, digamos assim. Por exemplo, tem uns poderzinhos, mas eles ficam meio que escondidos embaixo na tela, assim, você não consegue ver direito. E eu parei de jogar porque chegou uma fase que eu já não conseguia mais. Ficou muito difícil. Aí eu particularmente adorei o jogo, só que chega uma fase que você não consegue mais, fica muito difícil. Eu tava jogando eu e meu namorado e a gente não saía mais da fase. A gente acabou desistindo. Mas ele em si é um estímulo muito grande. Ele é uma coisa que prende, assim, que realmente faz você querer terminar, o que é muito bom, né? Verdade. Eu já joguei, ele é assim, bem. Tem uma fase que a pessoa não consegue passar mais de jeito nenhum. E além desse jogo, Cleiton, eu já vi tipo propaganda de algumas marcas de celular, assim, marca pequena, que a gente nem conhece. É tipo, eu vi no SBT, inclusive, eu acho que era Moba Box, era uma coisa assim, que tipo, eles vendiam os aparelhos já desenvolvidos Direcionado, para né? Eu ia falar direcionado para o eu ia falar isso público aí, que já ia idoso. falar. Que é tipo, era o que era mais ou menos, os celulares são mais ou menos tipo como o PQD, como é que fala? PQD O alcance. CPQD alcance, é tipo o layout do celular já É, é para o eu idoso. vi essa propaganda também, marca pequena de celular, mas que ele já vem como se fosse configurado, né? Isso. Eu também já vi. Além das funções de acessibilidade, né, que tem nos próprios celulares normais, tipo aumentar a fonte da letra e tal, deixar em negrito, essas coisas. E geralmente a propaganda desse celular é direcionado. Na verdade, eu vi eu não sei se foi Rede Vida ou eu sei que foi um canal religioso, que minha mãe estava aqui, e aí no intervalo de uma missa ou de um programa a outro, eles fazem essa divulgação. E aí é justamente para esse público, né? A maioria do público daquele momento, daquele horário, é idoso, então eles direcionam realmente essa informação para aquele público específico. Eu gostei muito, pessoal, da apresentação de vocês. Um ponto bem específico que me chamou a atenção foi que realmente vocês tentaram baixar os apps para falar com a maior propriedade, né? Eu achei interessante vocês trazerem as avaliações dos usuários, né? Porque às vezes a gente vê uma propaganda muito legal, porém, às vezes aquele app não entrega o que não cumpre com o que ele geralmente mostra ali seu objetivo, né? Às vezes, Cleiton, esse próprio esse segundo aplicativo que o Lucas mostrou, tipo, ele é voltado para uma pessoa assim que é mais tem idade mais avançada,
porque ela não vai ter tanta informação que nem a gente tem, porque, tipo, não tem como você medir a pressão arterial Sim, pelo celular, sim, não tem tipo um sensor que meça, sim. faça meço da pressão arterial no celular. Aí, tipo, mas tipo, uma propaganda que é bem feita em uma pessoa que é mais idosa, que tem menos informação, ela vai acreditar naquilo. E às vezes esses aplicativos estão cheios de propaganda. Assim que Sim, você abre, já tem umas 3 propagandas que é só para ganhar dinheiro mesmo e já era. isso. É interessante, eu ia até falar sobre isso, é interessante que a gente tenha essa percepção, realmente veja, até porque para a gente saber o que é que a gente vai indicar para o nosso paciente ou não, né? Já que estamos em um momento com uma tecnologia tão no auge, né? E para facilitar de fato, o que realmente vem facilitar ou que realmente pode vir a dificultar, pode vir a alienar o usuário, o paciente que a gente está atendendo, né? Então, gostei muito da apresentação de vocês. Realmente fizeram críticas de não funciona, não entrega, não abre, ou realmente é bom, mas quando chega num certo momento, a gente não consegue passar de fase. É interessante que a gente entenda isso, né? Para que às vezes a gente estimula o idoso, ele começa ali, está super empolgado, mas ele chega a um ponto que ele se sente mais inútil ainda, porque não consegue chegar a alcançar o nível desejado que ele está ali tentando ultrapassar, né? Então, fica a dica também para que vocês saibam que vocês podem estar orientando o uso de alguns aplicativos como esse aos pacientes de vocês, né? Vocês vão ver que tem paciente lá que é o tempo todo com o celular na mão, né? E que vocês podem estar trazendo essa tecnologia, né, para um benefício para esse idoso, para esse Ô, paciente. Cleiton, Oi. só complementando aqui um pouco também o que já me falou, a questão desses aplicativos que são cheios de anúncio, esse segundo também que eu falei, o BP Watch, eu vi também muitos comentários que, tipo assim, as pessoas. Tem muito aplicativo que oferece compra, né? Dentro do Sim, aplicativo. sim. Não sei o que, você compra um pacote e você vai ter mais acesso, vai disponibilizar outras ferramentas, não sei o que e tal. Muito dos comentários era justamente pessoas falando sobre isso, que fizeram compras dentro do aplicativo, compraram um pacote, não sei o que e tal. E era só a mesma coisa, era só dados baixados no aplicativo, não fazia nada. Aí muitos comentários eram reclamando sobre isso, não sei o que, quero meu dinheiro de volta, propaganda enganosa. E, tipo, quando esses aplicativos são cheios de propaganda e tal, as pessoas idosas vão, assim, tipo, cair, né, na lábia deles. Vão pensar, pô, vou comprar isso daqui, vou ter mais acesso, vou ganhar mais, vou navegar no aplicativo, vou ter mais coisa, assim. Então, Aí, eles caem muito na lábia deles, né, mais ou menos, assim. ô Lucas, aí o importante é que a gente conheça o app para que a gente também possa dizer, olha, aqui, seu fulano, quando aparecer uma propaganda, o senhor fecha nessa aba aqui, o senhor faz isso aqui. Mostrar também como é que ele pode se sair desses, Golpe. não podemos chamar de golpe, né? Mas como é que ele pode se sair dessas Situação. eventualidades, né? Dessa situação? Não é isso? Sim, sim. Mas é isso, gente. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Então, fica a dica que vocês podem estar orientando os pacientes de vocês a estar utilizando esses apps ou qualquer outro app que possa aí estar aprimorando a cognição dele, a memória, né? É algo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa prática clínica e que vocês podem orientar para eles estarem fazendo em casa. É um passatempo e que é um passatempo que traz benefícios, tá ok? Então é isso. Nos encontramos na próxima semana com a nossa avaliação, tá? Fiquem tranquilos que tá bem tranquila, tá? E aí,
de segunda agora às 8, a gente inicia as nossas práticas na APAE. Ok? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E a nossa avaliação, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, perguntar, eu vou estar disponível no horário de prova. Lembrando que são 3 horas de avaliação, ok? Ok. Um abraço a todos, gente.